Liturgia diária. Domingo de Ramos. Primeira leitura. Isaías capítulo 50, versículos 4 a 7. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta a cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu meus ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo Responsorial 21. Meu Deus, por que me abandonastes? Riem de mim todos aqueles que me veem. Torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte. E agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Traspassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Eis que me olham e ao ver-me se deleitam. Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores. Glorificai-o, descendentes de Jacó, e respeitai-o toda a raça de Israel. Meu Deus, por que me abandonastes? Segunda leitura. Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 11. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. Procissão de Ramos. Mateus capítulo 21, versículos 1 a 11. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide até o povoado que está ali na frente, e logo encontrareis uma jumenta amarrada, e com ela um jumentinho. Desamarrai-a e trazei-os a mim. Se alguém vos disser alguma coisa, direis: o Senhor precisa deles, mas logo os devolverá. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei vem a ti, manso e montado num jumento, num jumentinho, num potro de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes havia mandado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e puseram sobre eles suas vestes, e Jesus montou. A numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões que iam na frente de Jesus e os que o seguiam gritavam:
Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana no mais alto dos céus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira se agitou e diziam: quem é este homem? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Evangelho. Mateus capítulo 26, versículos 14 a 27 e 66. Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: o que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: tu o dizes. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu-o, distribuiu-o aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é meu corpo. Em seguida tomou um cálice, deu graças e entregou-lhes, dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Eu vos digo, de hoje em diante, não beberei desse fruto da videira, até o dia em que convosco beberei o vinho novo no reino de meu Pai. Depois de terem cantado salmos, foram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos: esta noite vós ficareis decepcionados por minha causa, pois assim diz a Escritura: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de ressuscitar, eu irei à vossa frente para a Galileia. Disse Pedro a Jesus: ainda que todos fiquem decepcionados por tua causa, eu jamais ficarei. Jesus lhe declarou: em verdade eu te digo, que essa noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro respondeu: ainda que eu tenha de morrer contigo, mesmo assim não te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse: sentai-vos aqui, enquanto eu vou até ali para rezar. Jesus levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Então Jesus lhes disse: minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus foi um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto por terra e rezou: meu Pai, se é possível, afaste-se de mim este cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Voltando para junto dos discípulos, Jesus encontrou-os dormindo e disse a Pedro:
Vós não fostes capazes de fazer 1 hora de vigília comigo. Vigiai e rezai, para não cairdes em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus se afastou pela segunda vez e rezou: Meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono. Deixando-os, Jesus afastou-se e rezou pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para junto dos discípulos e disse: Agora podeis dormir e descansar. Eis que chegou a hora, e o Filho do Homem é entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aquele que me vai trair já está chegando. Jesus ainda falava quando veio Judas, um dos 12, com uma grande multidão armada de espadas e paus. Vinham a mandado dos sumos sacerdotes e dos anciãos do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal dizendo: Jesus é aquele que eu beijar, prendei-o. Judas logo se aproximou de Jesus, dizendo: Salve, mestre, e o beijou. Jesus lhe disse: Amigo, a que vieste? Então os outros avançaram, lançaram as mãos sobre Jesus e o prenderam. Nesse momento, um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus, porém, lhe disse: Guarda a espada na bainha, pois todos os que usam a espada pela espada morrerão. Ou pensas que eu não poderia recorrer ao meu Pai, e ele me mandaria logo mais de 12 legiões de anjos? Então, como se cumpririam as Escrituras que dizem que isso deve acontecer? E naquela hora, Jesus disse à multidão: Vós viestes com espadas e paus para me prender, como se eu fosse um assaltante. Todos os dias no templo eu me sentava para ensinar, e vós não me prendestes. Porém, tudo isto aconteceu para se cumprir o que os profetas escreveram. Então todos os discípulos, abandonando Jesus, fugiram. Aqueles que prenderam Jesus levaram-no à casa do sumo sacerdote Caifás, onde estavam reunidos os mestres da lei e os anciãos. Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio interno da casa do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver como terminaria tudo aquilo. Ora, os sumos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um falso testemunho contra Jesus, a fim de condená-lo à morte. E nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Por fim, vieram 2 testemunhas que afirmaram: Este homem declarou: Posso destruir o templo de Deus e construí-lo de novo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e perguntou a Jesus: Nada tens a responder ao que estes testemunham contra ti? Jesus, porém, continuava calado. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Messias, o Filho de Deus. Jesus respondeu: Tu o dizes. Além disso, eu vos digo que de agora em diante vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: Blasfemou! Que necessidade temos ainda de testemunhas? Pois agora mesmo vós ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? Responderam: É réu de morte. Então cuspiram no rosto de Jesus e o esbofetearam. Outros lhe deram bordoadas, dizendo: Faze-nos uma profecia, Cristo. Quem foi que te bateu? Pedro estava sentado fora no pátio. Uma criada chegou perto dele e disse: Tu também estavas com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos: Não sei o que tu estás dizendo. E saiu para a entrada do pátio. Então uma outra criada viu Pedro e disse aos que estavam ali: Este também estava com Jesus o Nazareno. Pedro negou outra vez, jurando: Nem conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali aproximaram-se de Pedro e disseram:
É claro que tu também és um deles, pois o teu modo de falar te denuncia. Pedro começou a maldizer e a jurar, dizendo que não conhecia esse homem. E nesse instante, o galo cantou. Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. De manhã cedo, todos os sumos sacerdotes e os anciãos do povo convocaram um conselho contra Jesus para condená-lo à morte. Eles o amarraram, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Então Judas, o traidor, ao ver que Jesus fora condenado, ficou arrependido e foi devolver as 30 moedas de prata aos sumos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei entregando à morte um homem inocente. Eles responderam: o que temos nós com isso? O problema é teu. Judas jogou as moedas no santuário, saiu e foi se enforcar. Recolhendo as moedas, os sumos sacerdotes disseram: é contra a lei colocá-las no tesouro do templo, porque é preço de sangue. Então discutiram em conselho e compraram com elas o campo do oleiro, para ir fazer o cemitério dos estrangeiros. É por isso que aquele campo até hoje é chamado de Campo de Sangue. Assim se cumpriu o que tinha dito o profeta Jeremias. Eles pegaram as 30 moedas de prata, preço do precioso, preço com que os filhos de Israel o avaliaram, e as deram em troca do campo do oleiro, conforme o Senhor me ordenou. Jesus foi posto diante do governador, e este o interrogou: tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: é como dizes. E nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: quem vós quereis que eu solte, Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: não te envolvas com esse justo, porque esta noite em sonho sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: que farei com Jesus que chamam de Cristo? Todos gritaram: seja crucificado. Pilatos falou: mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: salve, rei dos judeus! Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e de novo o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar.
Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão da cidade de Cirene e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes, e ficaram ali sentados montando guarda. Acima da cabeça de Jesus, puseram o motivo da sua condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombaram de Jesus. A outros salvou, a si mesmo não pode salvar. É Rei de Israel, desça agora da cruz, e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse: Eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo-o, disseram: Ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram: Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: Ele era mesmo o Filho de Deus. Grande número de mulheres estava ali, olhando de longe. Elas haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia, prestando-lhe serviços. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao entardecer, veio um homem rico de Arimateia chamado José, que também se tornara discípulo de Jesus. Ele foi procurar Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então, Pilatos mandou que lhe entregassem o corpo. José, tomando o corpo, envolveu-o num lençol limpo e o colocou em um túmulo novo, que havia mandado escavar na rocha. Em seguida, rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas diante do sepulcro. No dia seguinte, como era o dia depois da preparação para o sábado, os sumos sacerdotes e os fariseus foram ter com Pilatos e disseram: Senhor, nós nos lembramos de que quando este impostor ainda estava vivo, disse: Depois de 3 dias eu ressuscitarei. Portanto, manda guardar o sepulcro até o 3º dia, para não acontecer que os discípulos venham roubar o corpo e digam ao povo: Ele ressuscitou dos mortos, pois essa última impostura seria pior do que a primeira. Pilatos respondeu: Tendes uma guarda. Ide e guardai o sepulcro como melhor vos parecer. Então eles foram reforçar a segurança do sepulcro, lacraram a pedra e montaram guarda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
E agora começo conversando sobre a palavra com Antônio Santoro, explicando as leituras do Domingo de Ramos. Vamos começar? Oi pessoal, tudo bem? Oi Sônia, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para mais um programa Conversando sobre a Palavra, onde a gente quer levar para vocês uma explicação das leituras da nossa missa numa linguagem fácil, numa linguagem acessível, numa linguagem que todos possam compreender. Pessoal, e hoje aqui no estúdio eu estou recebendo uma visita muito especial, o meu filho Rafael. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, pai. Rafael, aproveitando que você está aqui, deixa um recadinho pro pessoal do Vox Católica que está nos ouvindo hoje. Oi, pessoal. Eu queria desejar para cada um de vocês uma Semana Santa abençoada. Ah, Rafael, obrigado, viu? Eu também já antecipadamente desejo a cada um de vocês, em nome do Vox Católica, uma Semana Santa abençoada. Pessoal, eu peço mais uma vez que vocês deixem um joinha nos nossos vídeos, que vocês deixem um comentário, que vocês compartilhem o nosso trabalho com outras pessoas. Essa é uma maneira de vocês nos ajudarem a evangelizar, de vocês fazerem com que o nosso trabalho possa ser ouvido por cada vez mais pessoas. Joinha, comentário e compartilhamento. Aliás, também quem não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Pessoal, hoje a gente celebra o Domingo de Ramos. Esse domingo, ele marca a abertura da semana mais importante de todo cristão. Vocês sabem qual é? A Semana Santa. É a partir da entrada triunfante de Jesus em Jerusalém que começam a se desenrolar todos os acontecimentos que vão culminar na sua paixão e morte de cruz. O Domingo de Ramos é narrado em todos os 4 evangelhos. Nesse ano que a gente chama de A, a gente vê a narrativa segundo Mateus, que é o evangelista de todo o ano A. No ano B, a gente vê a narrativa de Marcos e no ano C, a narrativa de Lucas. Nesse episódio, Jesus é recepcionado em Jerusalém pelo povo que prepara uma recepção onde ele é reconhecido como rei, conforme a gente vê na leitura de hoje, na parte onde o povo proclama: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, hosana no mais alto dos céus. Os ramos, gente, eram um símbolo de reconhecimento, uma forma do povo manifestar que via Jesus como Messias, aquele que iria trazer a salvação para Israel. Em razão disso, se desenvolveu a nossa tradição católica de usar os ramos nessa celebração, onde a gente volta a proclamar que Jesus é o nosso Rei, o nosso Messias, o nosso Salvador. Os ramos simbolizam a aceitação do reinado de Jesus sobre nós e mostram toda a nossa devoção por ele. A título de curiosidade, gente, eu não sei se vocês sabem, as cinzas utilizadas na celebração da quarta-feira de cinzas, que marca a abertura do tempo da quaresma, elas são obtidas através da queima dos ramos utilizados na celebração de hoje, na celebração do Domingo de Ramos do ano anterior. Os ramos utilizados na celebração desse ano vão ser queimados e vão se transformar nas cinzas da quarta-feira de cinzas do ano que vem. Quando se deram esses acontecimentos, pessoal, foram utilizados pelo povo ramos de oliveira. A oliveira que produz a oliva, que a gente conhece como azeitona, é uma árvore muito comum naquela região. No Brasil, a gente utiliza principalmente os ramos de palmeira, já que a gente não tem oliveiras espalhadas pelo nosso país. Hoje, a nossa celebração tem uma peculiaridade. A gente tem 2 evangelhos. Mas eu vou começar a nossa conversa sobre as leituras, pela primeira leitura, e deixar para analisar os evangelhos em conjunto. Combinado? Na nossa primeira leitura de hoje, que é retirada do livro do profeta Isaías, a gente vê a figura de um profeta que não recebe nome no nosso texto, mas que é chamado por Deus para ser a sua testemunha no meio dos povos. Esse profeta é vítima de um sem número de provações e sofrimentos, mas se mantém fiel à missão que é dada a ele por Deus. Essa missão recebida tem um caráter universal. Ela não é direcionada para ser executada em um local específico, mas ela está diretamente ligada à proclamação da palavra de Deus junto das pessoas. Diz o profeta logo no início da nossa leitura: O Senhor Deus deu-me língua adestrada,
para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta a cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. Gente, todo profeta é sempre uma pessoa condicionada a proclamar a vontade de Deus dentro do seu universo de atuação. Alguns com alcance maior, outros com alcance menor. Mas é Deus quem define. O profeta é um homem que se coloca à disposição de Deus para que Deus possa falar através dele. Ele é aberto à escuta de Deus. Ele não é resistente à vontade de Deus, mas ele é submisso a ela. É uma pessoa através da qual a voz de Deus se faz presente no mundo. O profeta é também uma pessoa corajosa e insistente. Se proclamar a palavra de Deus no mundo fosse algo fácil e a aceitação das pessoas a respeito dessa vontade fosse algo natural, o nosso mundo ia ser um lugar muito mais amoroso e justo do que ele é. Mas a gente sabe que, na realidade, não é assim que as coisas funcionam. As propostas tentadoras que o mundo nos oferece, pouco ou nada se alinham com a vontade de Deus para a gente. E assim o profeta sempre encontra resistência à sua pregação. Muitas vezes a sua vida é marcada pela perseguição, pela dor, pelo sofrimento. Não é uma missão tranquila. O autor do nosso texto deixa esse sofrimento marcado de uma forma bem clara quando ele diz: ofereci as costas para me baterem, e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bufetões e de cusparadas. Por fim, a missão do profeta também é recompensada pela certeza de que Deus não o abandonará. Ou seja, Deus nunca abandona aqueles que assumem a missão de levar a sua palavra, de proclamar o seu projeto de amor e de justiça para o nosso mundo. Diz o autor, lá no final da leitura: mas o Senhor Deus é meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo, conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Gente, é muito difícil para nós desassociarmos essa imagem narrada pelo profeta Isaías da pessoa de Jesus. Jesus é a própria palavra de Deus que se fez carne e que habitou nesse mundo. Na vida de Jesus, a gente vê claramente a realização de todas essas narrativas feitas por Isaías. Aquele que cumpriu plenamente a vontade de Deus, proclamou sua palavra, sofreu desprezo e perseguições de todos aqueles a quem sua vida incomodou. E no final, após ter dado integralmente a sua vida para nos salvar, foi recompensado por Deus com a ressurreição e com a glorificação eterna. Nós, como cristãos, como católicos, também temos que assumir, dentro de nossas limitações humanas, que com certeza são conhecidas por Deus, mas que nunca podem servir de desculpa para que sejamos omissos a esse chamado, nós precisamos assumir a nossa missão de proclamadores da palavra de Deus, ou seja, a nossa missão de profeta. Como a gente já viu numa reflexão anterior, profeta não é aquela pessoa que faz previsão sobre acontecimentos futuros, como a nossa cultura popular muitas vezes quer nos fazer acreditar. Profeta é aquele que, como a gente viu na leitura, tem os ouvidos abertos à escuta da palavra de Deus. E a palavra de Deus, na qual está inserido o seu projeto para esse mundo, já se manifestou em plenitude através da vinda de Jesus. É prestando atenção aos ensinamentos de Jesus, é aplicando esses ensinamentos aos fatos concretos com que a vida nos desafia, que a gente vai ser profeta dos tempos modernos. Muito mais através das nossas ações do que das nossas palavras. Claro que pregar a palavra de Jesus é fundamental, até para que ela seja anunciada e conhecida em todos os cantos da terra. Mas pregar a palavra e não viver essa palavra no mundo real, no nosso dia a dia, é uma pregação vazia. É um contra-testemunho, que ao invés de atrair as pessoas, afasta as pessoas de Deus. As pessoas escutam as nossas palavras, mas elas observam muito mais as nossas atitudes. Uma coisa tem que estar intimamente ligada à outra, senão toda a pregação se torna ineficaz. A pior coisa que pode acontecer é quando uma pessoa pensa em relação à outra. Esse aí é aquele do faço o que eu digo e não faço o que eu faço.
Que exemplo essa pessoa pode dar para o mundo? Que testemunho de Deus essa pessoa pode dar para o mundo? O testemunho de alguém que é rápido em advertir o irmão, mas que é descompromissado na sua vida com aquilo que ele mesmo fala. Não tem sentido uma vida assim, gente. Isso é um contra-testemunho. E é pior até do que o silêncio, porque demonstra hipocrisia. Sejamos, pois, atentos à nossa missão de profetas. Ela é missão para o nosso mundo real. Não é missão para ser feita apenas da boca para fora. É missão que deve, primeiramente, transformar o nosso modo de pensar, o nosso modo de enxergar o irmão, o nosso modo de encarar o mundo e as suas ofertas tentadoras. E, principalmente, é transformar o nosso modo de agir e de reagir perante tudo isso no cotidiano das nossas vidas. Na segunda leitura, a gente vê um trecho retirado da carta de São Paulo aos Filipenses. Paulo quer recordar para a comunidade cristã, que ele fundou na cidade de Filipos, os verdadeiros valores que devem marcar a vida de um cristão, que são exatamente os valores que marcam a passagem de Cristo por esse mundo. São valores que estiveram presentes em todas as suas palavras e em todas as suas pregações, mas que fundamentalmente foram ratificados em toda a prática da sua vida, que foi uma existência plena de obediência e de submissão à vontade do Pai, ao projeto de amor do Pai para as pessoas. É aquela questão que a gente acabou de discutir. A proclamação da palavra de Deus desassociada da prática de uma vida em que ela se manifeste o tempo todo é uma proclamação vazia. Ela não produz efeitos, ou até pior, ela gera o contrário, ela gera um contra-testemunho. Na visão de Paulo, Cristo é o oposto de Adão. Adão foi aquele que quis ser como Deus. Na narrativa do livro do Gênesis, a serpente diz que se Adão e Eva comessem do fruto que tinha sido proibido por Deus, eles iam ser como o próprio Deus. E essa tentação, apesar de toda a advertência que foi feita pelo próprio Deus para que eles não comessem do fruto daquela árvore, essa tentação foi maior do que a obediência dos seres humanos. Deus havia permitido que eles comessem de todos os frutos e de todas as árvores do jardim, menos daquele. Disse, que se eles comessem daquele fruto, eles iam morrer. Mas a voz que veio da serpente foi muito mais tentadora para as pessoas do que a vontade que eles tiveram de se manterem fiéis àquele sobre o qual eles não tinham o menor motivo para desconfiar. Eles preferiram acreditar num estranho, num desconhecido, que lhes disse exatamente o contrário. A serpente fez a promessa sobre algo que não podia garantir ser verdade. E, além disso, ela contrariou as palavras do próprio Deus, que tinha advertido a eles de que se eles comessem daquele fruto, eles iam morrer. A serpente disse que eles podiam comer, que certamente eles não iam morrer, mas eles iam ser como o próprio Deus. E as pessoas estão sempre mais atentas e propícias a acreditarem nas vozes do mundo do que na voz de Deus. Paulo quer chamar a atenção dos filipenses exatamente para isso, para que eles obedecessem os ensinamentos dados por Cristo e para que eles seguissem os seus exemplos de humildade e de obediência à palavra de Deus. Paulo exalta Jesus em contraposição ao exemplo de Adão. Ele diz: Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Paulo exalta a condição de Jesus, que apesar da sua natureza divina, não se fez arrogante perante a humanidade, lembrando a ela o tempo todo de que ele era a presença de Deus nesse mundo, e que por isso todos deviam se submeter a ele. Jesus não usou isso para convencer as pessoas. Ele não usurpou a sua condição de divino, mas fez questão de ensinar as pessoas com perfeição, vivendo como uma delas, a maneira exata como elas deveriam proceder nas suas vidas.
mas fez questão de ensinar as pessoas com perfeição, vivendo como uma delas, a maneira exata como elas deveriam proceder em suas vidas. Ele não quis afirmar tudo através de uma atitude imperativa, que podia ser demonstrada, com poder na frente de todos. Mas ele quis demonstrar tudo através dos seus exemplos, do seu proceder, da sua vida cotidiana, agindo no meio daqueles que a vida colocou do seu lado, agindo no meio do seu mundo real, nos relacionamentos que a vida lhe apresentou, nas situações, muitas vezes desconfortáveis, que se materializavam à sua frente e que faziam com que ele tomasse posições desconfortáveis diante dos poderosos do seu tempo. Jesus, apesar de ser Deus, fez tudo através dos exemplos e não da imposição que a sua condição divina poderia dar a ele. Esses valores que Cristo deixou para nós como exemplos, apesar de tantos séculos já passados, continuam a não ser muito apreciados, por grande parte do nosso mundo. No mundo, tem valor não é aquele que é reconhecido por servir, mas é aquele que é reconhecido por ter poder. Cristo tinha as duas coisas, mas sempre, diante de todos, para dar o seu exemplo, ele optou pelo serviço. A nossa sociedade tem muito mais respeito e reverência pelo poder opressor, que é causador de tantos males que a fazem padecer, do que pelo poder do serviço, que é capaz de reerguer a sua condição de dignidade, tirada todos os dias pelos poderosos. E nós, como é que nós, cristãos, podemos aceitar esse modo de vida que o mundo impõe para a gente? Cabe a nós, na qualidade de seguidores dos valores de Jesus, fazer o possível para tentar reverter essa lógica. Nossos exemplos, dentro das nossas famílias, dentro do nosso trabalho, na nossa igreja, no nosso grupo de amigos, são as principais armas que nós temos para realizar essa transformação. Seguindo o exemplo de Jesus, não nos imponhamos sobre os irmãos através da agressividade, da altura da voz, da imposição de um poder econômico maior do que o nosso semelhante possa ter, da oportunidade de acesso à cultura que o irmão pode ter tido menos do que nós. Nos façamos ouvir através dos nossos exemplos, que devem ser semelhantes aos exemplos de Jesus, exemplos de obediência ao projeto de Deus. Pode até parecer que isso não tem efeito nenhum, ou que nós vamos parecer idiotas no meio de tantas situações. Eu imagino que muitos seguidores de Jesus também devem ter pensado assim em relação ao seu modo de proceder, porque eles esperavam de um Messias uma postura agressiva, combativa, uma postura que fosse capaz de organizar política e militarmente um povo, para que eles pudessem se livrar do domínio a que eles estavam submetidos pelo Império Romano. Se assim foi com Jesus, pessoal, não esperemos algo diferente para nós, mas tudo é um trabalho de longo prazo. A transformação de um mundo marcado por tantas coisas ruins, por tantos valores deturpados, com uma solidez construída por tantos séculos de afastamento dos valores de Deus, não vai ser repentinamente mudada. Não nos iludamos com isso. Temos que apenas fazer a nossa parte com vontade e com confiança, com a coragem, com o despojamento e com a confiança de um profeta, como a gente viu na primeira leitura, e com a obediência aos ensinamentos de Deus, como a gente viu na palavra de Paulo na segunda leitura. E chegamos aos evangelhos. No nosso primeiro evangelho de hoje, a gente vê a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus é aclamado pela multidão como Messias. Jesus, até nessa hora, ele mantém a sua posição de humildade. Quando a gente se lembra dos grandes filmes do cinema que retratam as épocas antigas, quando uma pessoa, normalmente um militar, um governante, chegava em posição de triunfo em algum lugar, essa pessoa chegava rodeada de pessoas armadas do seu lado, pessoas que faziam a sua escolta, sentadas confortavelmente numa carruagem ou montadas em cima de um cavalo esplendoroso. Jesus não faz absolutamente nada que faça lembrar esses acontecimentos. Jesus chega escoltado por um povo humilde, que o aclamava como rei e Messias, como diz a leitura. Bendito o que vem em nome do Senhor,
Hosana no mais alto dos céus. E ao invés de uma carruagem confortável ou de um cavalo magnífico, ele vem montado em um jumentinho, sinal de pura humildade, sinal de que a proposta de seu reino passava longe da imposição pela força e da opulência com que os governantes gostam de se mostrar para o povo. É nesse episódio que começa o último grande ato de Jesus, onde ele vai ser martirizado nas mãos das pessoas e ter a sua condenação pedida publicamente pela mesma população que o havia aclamado como rei e como Messias na entrada de Jerusalém. Certamente as pessoas não entenderam a natureza do seu reinado, a natureza da sua missão e da sua proposta. E devido a uma mera decepção humana, acharam justo condenarem à morte aquele que pouco antes havia sido aclamado por elas. Como as pessoas são manipuláveis, como as pessoas são inconsequentes nas suas opiniões, como elas agem olhando somente para os seus próprios interesses e vontades. Elas não conseguem enxergar a grandeza das promessas de Deus e, ao menor desconforto, abandonam o seu projeto. Estava muito claro durante toda a vida pública de Jesus que a sua proposta de liberdade para as pessoas ia entrar num choque frontal com os poderes dominantes, com aqueles que não queriam mudar a situação, que não queriam se soltar do seu egoísmo, abrir mão dos seus privilégios, sair do seu conforto para, de alguma forma, ir ao encontro do próximo, fazer justiça para os oprimidos. Tudo isso era muito desconfortável para eles. Por outro lado, Jesus era, e como não podia deixar de ser, incisivo, insistente, confrontador. Não um confrontador violento, que causava tumulto, brigas e que organizava exércitos rebeldes para querer impor a essas pessoas o poder e a força, para querer impor a elas o seu modo de ver o mundo e os seres humanos. Isso seria até uma incoerência com as suas próprias palavras se ele agisse dessa maneira. Mas Jesus era um confrontador, que não aceitava passivamente que as coisas tinham que permanecer do jeito que elas estavam, porque tudo sempre foi assim, porque as tradições sempre foram nesse sentido, porque tudo isso está escrito numa lei que as próprias pessoas escreveram, de acordo com as interpretações delas a respeito de como a vida devia ser, usando o nome do Pai para legitimar todas essas práticas que claramente estavam em desacordo com o verdadeiro projeto de Deus para nós. Por tudo isso, pelo fato de que as pessoas que ocupavam os maiores postos de poder não estavam dispostas a renunciar a essas práticas que garantiam seus privilégios, e os de suas famílias, havia gerações, Jesus foi preso, julgado segundo esses mesmos critérios e condenado à morte. E não é uma morte qualquer, mas uma morte cruel e vexatória, para que servisse de exemplo a todos aqueles que ousassem desafiar as autoridades ou questioná-las da mesma maneira como Jesus havia feito. Foi a vitória somente aparente do poder da opressão e do egoísmo sobre o poder do amor e do serviço, da entrega total ao irmão, da luta por um mundo onde todos fossem vistos sob o mesmo prisma de dignidade. Quando Jesus diz na última ceia, "Fazei isto em memória de mim", ele não quer dizer somente aos seus discípulos para que refaçam várias vezes aquela celebração para lembrarem da sua passagem por esse mundo. É claro que quer dizer isso também. Mas Jesus também quer dizer com isso que eles devem fazer das suas vidas uma memória constante da vida de Jesus, dos exemplos que Jesus deixou no meio deles, com a sua convivência íntima e pessoal com eles, que também eram, como ele mesmo disse, seus amigos. Fazer isso em memória dele é viver a vida fazendo aquilo que ele quis, aquilo que ele havia ensinado a eles. Dessa maneira, o projeto de Jesus poderia ser aquela sementinha que, caindo na terra, morre, mas que, na verdade, é apenas o começo de uma nova árvore, que vai produzir muitos e muitos frutos, que conterão muitas e muitas sementes e que, plantadas, produzirão muitas e muitas árvores. É a multiplicação exponencial da mensagem do reino de Deus, que deixaria aquele espaço tão pequeno e limitado da Galileia para ganhar o mundo e os tempos futuros chegando até nós. Pessoal, a morte de Jesus deve ser o centro de um contexto onde nós vemos toda a sua vida.
Jesus, desde o princípio, anunciou a todos um mundo novo, que devia ser construído em cima de valores como o amor, a justiça e a paz. Para isso, para que isso pudesse ser amplamente divulgado e manifestado às pessoas, Jesus passou pelos caminhos da região da Palestina, fazendo o bem para todos, indiscriminadamente. Ele ensinou para todas as pessoas que Deus, ao contrário de um juiz que fica nos vigiando dia e noite para nos punir, ao menor deslize que a gente cometa, ele nos ensinou a todos que Deus é amor, um amor tão grande e irrestrito que não exclui nenhuma pessoa, nem mesmo aquelas que eram consideradas as mais pecadoras e as mais excluídas. Ele ensinou para nós que os leprosos, os cegos, os mudos, os aleijados não deveriam ser marginalizados, não deveriam ser excluídos das sociedades. Esses que hoje são os excluídos são os preferidos de Deus. E por estarem nessa condição de abandono, têm o coração mais disponível e aberto para acolherem a mensagem do reino. E por outro lado, ele também nos advertiu principalmente aos ricos e aos poderosos, que eram os responsáveis pela exclusão de tanta gente, que o egoísmo, a autossuficiência e o orgulho que estavam conduzindo as suas vidas iam conduzir eles para a morte. Dessa maneira, o projeto libertador de Deus, que queria implantar os valores do reino no coração das pessoas, para que elas fossem transformadas, e dessa maneira as pessoas poderiam transformar a realidade à sua volta, esse projeto entrou em choque frontal com aqueles que eram os responsáveis pela situação de marginalização em que viviam muitas das pessoas a que Jesus deu preferência para acolher. Essas pessoas que representavam a autoridade constituída da época se sentiram muito incomodadas com as denúncias que Jesus fazia. Elas não estavam dispostas a renunciar aos esquemas que elas ajudavam a sustentar, esquemas de marginalização que atingiam grande parte da população. Porque esses mesmos esquemas eram a garantia de manutenção do seu poder e dos privilégios que elas mantinham em relação aos outros. Como Jesus acabava por incomodar demais essa gente, elas resolveram prender, julgar e matar Jesus. A morte de Jesus foi a consequência do anúncio do reino de Deus, que resultou numa reação de muita resistência à implantação desses valores na vida daqueles que eram os detentores do poder. Por outro lado, a morte de Jesus também é o ponto mais alto da sua vida. Na cruz de Jesus surgiu a imagem do homem novo, a imagem daquele que ama de maneira radical e que faz da sua existência um dom para todos, mesmo que isso custe a sua própria vida. No entanto, essa morte, que aparentemente pôs fim à sua vida, também foi derrotada por esse mesmo Jesus, que 3 dias depois ressuscita para nos mostrar qual será o destino de todos aqueles que forem fiéis ao seu projeto, para todos os que fizeram a sua parte para implantar os seus valores no nosso mundo, devolvendo a dignidade e reintegrando na sociedade todos aqueles excluídos pelos esquemas de poder e pelos esquemas de egoísmo que continuam a discriminar grande parte das pessoas do nosso mundo. O destino daqueles que são fiéis a Ele e ao seu projeto é a vida eterna, ao seu lado e ao lado do Pai, de quem Ele tanto falou para nós como sendo a origem de todo o amor. Essa é a tarefa de todos nós, que acreditamos nele, que aderimos ao seu projeto e que queremos responder positivamente ao seu chamado em nossas vidas. Pessoal, celebrar a paixão de Jesus e contemplar a sua cruz durante essa Semana Santa que se inicia significa que devemos assumir um compromisso de ter a mesma atitude de amor e solidariedade com todas as pessoas que são crucificadas todos os dias no nosso mundo, através da violência, da exploração econômica e da discriminação social. Talvez, nesse momento, tenha vindo à nossa mente a imagem, ainda que genérica, de várias pessoas vivendo em diversas situações que podem ser encaixadas na descrição que nós acabamos de fazer. Imaginem como Jesus agiria ao se encontrar com essas pessoas. Pois é,
que nós possamos fazer a mesma coisa. É essa a missão que nós temos durante as nossas vidas. E para executar essa missão, que também pode ser muito difícil para a gente, né? Porque quando nos colocamos como sujeitos ativos desse processo de mudança que a gente deve causar, que é nossa responsabilidade, talvez seja aí que nós nos sintamos, de alguma forma, privilegiados em relação a essas pessoas. E é isso que gera dificuldade em nós. Isso não quer dizer que nós sejamos pessoas ruins ou mal intencionadas, não é isso. Como nós imaginamos que eram aquelas pessoas do tempo de Jesus, a quem ele dirigia muitas vezes as suas críticas. Não era bem assim. Nós, assim como muitas daquelas pessoas, somos apenas produtos do tempo em que a gente vive. E a mensagem de Jesus nos convida a sair desse comodismo, a abrir mão da nossa condição de privilegiados, para que possamos ir ao encontro daqueles de que ninguém quer acolher, de que ninguém quer ajudar. Não é uma tarefa fácil, não é uma missão fácil, mas Jesus prometeu que estaria com a gente todos os dias, até o final. E nós devemos confiar nas suas promessas. Pessoal, eu desejo a todos uma Semana Santa abençoada, repleta de reflexões, para que possamos realmente entender o significado do sacrifício de Jesus, o que ele representa. E um pouco mais conscientes disso tudo, que nós possamos dar mais um passo na transformação das nossas vidas, que com certeza será um elemento fundamental para que a gente possa ajudar a transformar a realidade que está à nossa volta. Pessoal, muito obrigado para quem nos ouviu até aqui. Eu desejo a cada um de vocês uma Semana Santa abençoada, uma Semana Santa realmente repleta de reflexões. Essa semana nós teremos programas especiais, na Quinta-feira Santa e na Sexta-feira Santa também. Para quem gosta de nos ouvir, fiquem atentos ao nosso canal. Vai ter programa na quinta e também na sexta. Muito obrigado a vocês. Quem não deixou um joinha, um comentário, deixe, isso nos ajuda muito a divulgar o nosso trabalho. Compartilhe os nossos vídeos com outras pessoas, se inscreva no nosso canal, seja um parceiro do Vox Católica no projeto de evangelização. Um grande abraço para cada um de vocês e até o nosso próximo programa. Obrigado, Antônio, obrigado, ouvintes. Tenham uma boa semana e que Deus abençoe a todos.